Olá, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula 9, análise combinatória. Nós vamos fazer uma revisão geral hoje, ok? Sejam bem-vindos, pegue o seu material, exercícios de fixação, apostila, páginas 10 e 11. Para quem ainda não me conhece, professor Assunção. Hoje é uma aula de revisão, somente exercícios. Vamos iniciar então. Página 10, exercício de fixação. Assinar a alternativa correta. Questão 1. Durante a Copa do Mundo, que foi disputada por 24 países, as tampinhas de Coca-Cola traziam palpites sobre os países que se classificariam nos 3 primeiros lugares. Por exemplo, primeiro lugar, Brasil, segundo lugar, Nigéria, terceiro lugar, Holanda. Se em cada tampinha os 3 países são distintos, ou sejam, diferentes, quantas tampinhas diferentes poderiam existir? Então, observe que nós temos 24 países, vão ocupar 3 posições. Então, nós podemos usar a ideia de arranjo, porque o arranjo, observe, se você alterar a ordem, o resultado modifica. Então, lembre do macete, alterar arranjo. Por quê? No nosso exemplo aqui em cima, se o Brasil ficar no terceiro lugar e a Holanda for o primeiro lugar, serão os mesmos países, mas muda totalmente o resultado, né, desse campeonato da Copa do Mundo. Então, ó, você pode colocar um arranjo, são 24, né? O arranjo é o seguinte, o N aqui e o P. O N, lembra que é o total, que nós chamamos aqui, no caso de 24 países, e o P, nós estamos chamando dos grupos que vão ocupar primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, por isso que aqui o P é formado por 3. Então, é um arranjo de 24 tomados 3 a 3. Qual é o macete? O macete do arranjo é o seguinte, você inicia com esse número, o 24, e a partir dele você vai dar 3 passos, porque aqui está indicando 3 passos que você vai multiplicando. Então, vai ser 24 vezes 23 vezes 22. Então, ó, multiplica os 3. Um total de 12.444, letra D do exercício. Questão 2. Quantos modos podem ser licenciadas se cada placa tiver 2 vogais, podendo haver vogais repetidas, e 3 algarismos distintos? Então, observe, nós vamos separar aqui, ó, para as vogais 2 casas, tá? E para os algarismos 3 casas. Então, as vogais são representadas por A, E, I, O, U. São 5 possibilidades. E elas podem ser repetidas. Então, qualquer uma das vogais pode ser utilizadas aqui. E, novamente, qualquer uma das vogais. Se você usar, por exemplo, a letra A, pode ter uma placa A e também A aqui. 3 algarismos distintos. Observe que quando ele não determinar, descrever, né, demonstrar quais são os algarismos a serem usados, você sempre usará todos os algarismos do sistema decimal, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, serão 10 possibilidades, de 0 a 9, qualquer uma delas pode ser utilizada, porque no caso de placas de automóveis, o 0 pode ocupar qualquer posição, tá? E assim por diante, do 1 até o 9. Então, o 10 aqui representa que uma desses algarismos, do 0 até o 9, for utilizado. Se um deles for utilizado, agora os algarismos ele pede para ser distintos. Não pode repetir, então sobram 9 possibilidades. Usando uma das 9, sobrarão 8. E assim é só multiplicar. 5 vezes 5, vezes 10, vezes 9, vezes 8. Multiplicando tudo, deu 18.000, letra C do nosso gabarito. Questão 3. O número de múltiplos de 10, compreendidos entre 10 e 9.999, e com todos os algarismos distintos, é. Então, observe,
distintos, todos devem terminar com 0. Por quê? Na última casa deve aparecer o 0 porque é uma condição para ser múltiplo de 10. Usando os algarismos do sistema decimal. Novamente, semelhante à questão 2. É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Ou seja, do 0 ao 9, 10 possibilidades. Menos uma que sempre será a casa das unidades, para obedecer à condição do múltiplo de 10. Então, observe que esse 1 aqui para nós, de vermelho, é a possibilidade que representa o 0 sendo utilizado aqui, porque sempre terá 0 para obedecer à condição de múltiplo de 10. Então, lembre que múltiplo 10 são números que terminam com 0. No nosso caso aqui, de 100 a 9.999, então será 100, 110, 120, 130, 140 e assim por diante. Sempre terminando com 0 no final. Então, esse 1 aqui, nessa casa da unidade, então aqui nós temos 1 que representa o 0, então você não conta com ele mais. Então, sobra do 1 até o 9, que são essas 9 possibilidades. Como ele pede algarismos distintos, usando das 9 sobra 8. 9 vezes 8, 72, vezes 1, 72. Então, os números que formam centenas serão 72 múltiplos de 10. Mas como nós podemos chegar até 9.999, nós podemos usar a casa do milhar. Então, aqui agora nós temos unidade, dezena, centena e milhar. Sendo que a unidade, esse 1, lembre que sempre será o 0, que já está sendo utilizado. Então, o 0 é essa possibilidade aqui de vermelho. Esse 1 em vermelho é a possibilidade que representa o 0. Então, sobrarão do 1 ao 9. Qualquer uma delas pode ser utilizada aqui. Então, lembre que de vermelho, quem não participou das aulas anteriores, sempre de vermelho são as possibilidades, para não confundir com o algarismo em azul. Então, esse 9 representa qualquer número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Se uma dessas possibilidades for usada, sobrarão 8, porque serão distintos, né? Distintos. Depois usamos das 8, sobram 7. Então, 9 vezes 8, 72. 72 vezes 7, 504. Finalmente, o A mais o B, 72 mais 504, 576, letra D. Ok? Próximo. 2 das 50 cadeiras de uma sala serão ocupadas por 2 alunos. O número de maneiras distintas possíveis que esses alunos terão para escolher 2 das 50 cadeiras para ocupá-las é. Então, observe que mudando a ordem, altera, né? Porque, por exemplo, o aluno está sentado na cadeira da direita, ele passa para a da esquerda passa para a direita. Então, na hora que a professora ou o professor olhar, há uma diferença. Então, altera, o resultado é arranjo. Então, você pode usar a fórmula de arranjo, você pode trabalhar com o princípio fundamental da contagem, com 2 casinhas só, tá? Então, o N aqui é o total de alunos, 50, e o P, como é que eles serão agrupados? Serão 2 a 2, né? Formarão grupos de 2. Então, um arranjo de 50 formado 2 a 2, a regrinha, o macete, começa dos 50, dá 2 passos que se multiplicam. Então, é 50 vezes 49, 2.450, letra B. Professor, poderia utilizar princípio fundamental da contagem? Fique à vontade. Eu estou alternando aí a maneira de resolver, mas cada um escolhe a melhor maneira. Questão 5. Quantas são as maneiras que um cientista pode escolher pelo menos 2 cobaias num grupo de 6 cobaias? Então, essa questão é interessante, que aqui fala, pelo menos 2. Se houver 2, é o que ele quer. Se tiver 3, melhor ainda. 4, não tem problema. 5 e 6, todas, né, serão utilizadas aí, vai atender o que ele quer. Ele pode escolher pelo menos 2 cobaias num grupo de 6. Então, você vai ter que esgotar todas as maneiras. Então, observe que 2 cobaias, vamos dizer que tem um aqui, vamos falar sobre um ratinho branco, um ratinho cinza. O ratinho branco e o cinza. Se eu pego primeiro o cinza, depois o branco,
Depois eu pego o mesmo ratinho, eu pego depois o branco e o cinza, são os mesmos. Então aí continua, eu alterei a ordem, mas continua, né? Eu modifiquei a ordem, mas continua o resultado igual. O resultado continua. Ó. Primeiro observar mudando a ordem das cobaias. O grupo não muda, né? O grupo não muda, logo continua, letra C no início, continua, é combinação. Se devemos escolher pelo menos duas, vale todas as condições maiores que o P igual a 2. Lembra que o P é a formação de grupos, né? Então, faremos todas e após somaremos os resultados. Então, o N sempre é igual a 6, tá? Que é o total. Então, sempre será este. O que teremos é o P variando de 2 a 6. Então, você vai fazer primeiro a combinação de 6, tomado 6 a 6. Depois, mais a combinação de 6, tomado 5 a 5. Mais a combinação de 6, tomados 4 a 4. Mais a combinação de 6, tomados 3 a 3. Mais a combinação de 6, tomados 2 a 2. Então, aqui, vale dizer que nós vamos ter que usar a fórmula de combinação. Eu já estou colocando aqui o resultado. Lembre, quando a combinação, os dois valores do N e do P são iguais, o resultado sempre é 1, tá? Então, você vai guardar isso. Então, 6 tomado 6 a 6 sempre será 1, ok? E as outras coincidências aqui, vamos ver se tem alguma mais. Tem também, ó. Ó, o 6 tomados 4 a 4, observe que aqui o 6 tomados 2 a 2. Observe que quando esse segundo valor 4 somado com esse segundo valor 2 der o valor maior que é 6, os resultados dela são iguais. Então, se você fizer combinação de 6 tomados 4 a 4, o resultado será o mesmo da combinação tomados 6 tomados 2 a 2. Porque esse 2 somado com o 4 aqui formam 6. Então, observe. A primeira combinação de 6 tomados 6 a 6, quando os dois são iguais, sempre dá 1. Combinação de 6 tomados 5 a 5, o resultado deu 6, tá? Então, é a fórmula da combinação. Para quem não lembra a forma da combinação, eu vou falar de cabeça, que é o seguinte: combinação de n tomado P a P, em cima é o n fatorial, embaixo é o P fatorial vezes o n menos P fatorial. Então aqui, ó, na combinação de 6 tomado 5 a 5, em cima é 6 fatorial, embaixo é 5 fatorial e depois 6 menos 5, que dá 1, tá? Então, no caso aqui, ó, o 5 aqui, né? Cortou com 5 embaixo, porque quando você desenvolve a fórmula, você vai ter um fatorial em cima de 6, depois vezes 5 fatorial. Embaixo nós teríamos o 5 fatorial. Por isso que cortou, sobrou só o 6. Tá? A única que vai desenvolver maior é essa daqui, combinação de 6 tomados 3 a 3, que deu 20. Observe que essa 6 tomados 4 a 4 deu 15, 6 tomados 2 a 2 também deu 15. Aqui você está somando, né? Então, somando todos esses valores, deu 57, letra A. Ok? Como é um exercício de revisão, essas fórmulas eu não estou fazendo todas, tá? Para depois você desenvolver sozinho. 6. Um certo número de garrafas distinguíveis, ou seja, você consegue determinar qualquer uma, qualquer outra, né? Deve ser pelo rótulo, né? Pode ser pelo tamanho. Foi arranjado. Então, olha aqui, ele já falou que foi arranjado, então ele já está falando que é um arranjo. De 3 em 3. Então, a formação de grupos é informada em grupos de 3. De todas as maneiras possíveis, o número desses arranjos foi 120. Então, o número de garrafas era... Então, aqui, eu vou ler aqui a resposta. Nesta questão, o mais rápido é trabalhar com as respostas dadas, pois já sabemos que trata de um arranjo. No arranjo, o macete é andar quantas casas conforme é pedido na formação do grupo. Então, nós vamos fazer uma multiplicação de 3, né? Porque você vai dar 3 passos. Então, você vai multiplicar 3 números em forma decrescente, sempre de 1 em 1. O resultado tem que dar 120, ó, que a gente já sabe que o resultado do arranjo é 120. Então, ou seja, o valor de P, nessa questão P é 3, então falta o valor do N, que é o total de garrafas. O N será a resposta. A partir do N, damos 3 passos, aquilo que eu falei lá em cima,
e multiplica, né? Em ordem decrescente, você vai multiplicar. Então, testando as respostas acima, só pode ser o n igual a 6. Você pode testar as respostas. Em questões desse jeito, o macete é você trabalhar com as extremidades. Ó, o maior número é 12, o menor é 4. Você vai usar aqui, mais ou menos está no meio. Então, nesse caso aqui, de cara, o meio estaria no 6. Se a resposta do 6 fosse menor, fosse um resultado bem menor, você ia ter que trabalhar com números maiores. Poderia ser 12 ou 10. Se trabalhando com 6 a resposta fosse muito alta, então você ia ter que trabalhar com números menores. Então, no nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com o número que está no meio, e é exatamente ele. Ó. 6 é o valor do n, que a gente quer a resposta, tomados 3 a 3. Então, a gente vai multiplicar em 3 passos. Ó. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Nós já sabíamos que aqui o P era 3 e que o resultado era 120. Faltava o N e nós trabalhamos com as respostas. Tá? Então, é uma maneira diferente que eu estou falando para você resolver questões quando você não souber usar a fórmula, não lembrar de nada. Pega a resposta e vai testando. Questão 7. Num determinado setor de um hospital, trabalham 5 médicos e 10 enfermeiros. Quantas equipes distintas, né, diferentes, constituída cada uma de um médico e 4 enfermeiros podem ser formadas nesse setor? Então, a primeira coisa é você trabalhar aqui com o grupo, ó, 4 enfermeiros. Vamos pegar aqui o enfermeiro A, o B, o C e o D. Se eu mudar a ordem deles, pegar D, C, B e A, serão os mesmos 4 enfermeiros, a mesma equipe. Então, eu mudei a ordem e continua. Se continua, é combinação. Continua é combinação, ok? E toda vez que trabalhar com equipes, comissão, você pode sempre saber que o resultado é uma combinação, tá? Faz uma testagem, mas 99% sempre será combinação. Então, observe, nós temos 5 médicos, eu preciso ter um. Então, ó, na equipe, na combinação dos 5 médicos, um vai ter que estar presente na equipe, pelo menos um médico. Dos 10 enfermeiros, eu quero que na equipe tenha 4. Então, dos 10, 4. Então, as possibilidades se multiplicam. Combinação de 5 tomado 1 a 1 é o próprio 5. Combinação de 10 tomados 4 a 4, resolvendo a forma da combinação, como eu disse, como é revisão, você vai pegar a fórmula da combinação e fazer isso daí. O resultado 5, o resultado disso aqui é 210, eles se multiplicam. 5 vezes 210, 1050, letra B. Questão 8. Um clube resolve fazer uma semana de cinema. Para isso, os organizadores escolhem 7 filmes que serão exibidos um por dia, né? Mas, ao elaborar a programação, eles decidem que 3 desses filmes, que são de ficção científica, devem ser exibidos em dias consecutivos, ok? Dias consecutivos. Nesse caso, o número de maneiras diferentes de se fazer a programação dessa semana é... Então vamos aqui a resposta. 7 filmes, vamos chamar de A, B, D, E. Eu coloquei F1, F2 e F3 para dizer que esses aqui são os de ficção científica. Esses devem ficar sempre juntos, em qualquer ordem. Logo, eles contam como uma possibilidade com os demais, ok? E entre eles forma uma permutação. O que eu quero dizer? Que então aqui eu tenho, pode colocar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas sexta, sábado, domingo eles irão juntos. Se eu colocar isso no início da semana, se eu começar na segunda-feira, então aqui tem que ter segunda, terça e quarta, mas eles podem mudar de ordem, não precisa ser F1, F2, F3. Entre eles podem mudar de ordem, eu não preciso sempre passar na ordem, o F1. Eu posso começar com F3, então, ou com F2. Entre eles se permutam, tá? Por isso tem aqui, ó, é uma permutação de 3 entre eles. E com o total de filmes, você sempre contará eles como se fosse uma só. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. É como se eles fossem um bloco unido. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa permutação de 5 representa essa distribuição do A, B, C, D, A, B, D, E e todos os Fs. E esse P3 aqui, ó,
é mostrando que entre eles permutam. Então ficou uma permutação de 3, vezes uma permutação de 5, permutação de 3, 3 fatorial, vezes permutação de 5, 5 fatorial. Permutação nós já resolvemos várias vezes. 3 fatorial também, 3 fatorial é 6, 5 fatorial é 120, multiplicando dá 720, letra C. Ok? 9. Quer-se criar uma comissão constituída de um presidente e mais 3 membros. Lembra aqui, ó, comissão, combinação. Sabendo que as escolhas devem ser feitas entre um grupo de 8 pessoas. Quantas comissões diferentes podem ser formadas com essa estrutura? Então, observe. Combinação, porque mudando a ordem aí não altera, né? Continua. O total são 8. Primeiro tem que fazer uma escolha de presidente. Escolhendo o presidente, desses 8, um sendo presidente, sobrarão 7, né? Para continuar essa diretoria aí, que formarão mais 3 membros, tá? Então, P3. Então, do N8 eu tiro 1, tirando 1 sobram 7, desses 7 eu vou tirar 3. As possibilidades se multiplicam. Então, sabendo que é combinação, para presidente, uma combinação de qualquer um dos 8, 1 será o presidente. Vezes, agora nós teremos só 7, uma combinação de 7 que poderemos escolher 3. Elas se multiplicam. Então, aquilo que eu falei, como é revisão, você vai calcular a combinação aqui usando a fórmula, acha o resultado, combinação aqui, acha a fórmula. Lembrando que combinação de 8 tomados 1 a 1, o resultado vai dar 8, tá? Quando os dois são iguais, ou quando aqui é 1 também, né? Vai dar o mesmo resultado ali. 280, letra B. 10. O número de anagramas da palavra FUVEST começam e terminam por vogal. Então, ó, nós temos 6 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são todas diferentes, 6 letras. Temos 2 vogais, ó, a letra U e a letra E, tá? Para o início, nós podemos usar uma das duas. Depois, uma das vogais que não foi usada, ela pode juntar o outro grupo para ser usada depois, ó. Depois sobra uma vogal para terminar. Entre elas, 4 casas para permutação. Então, ó, se começar com U, tem que terminar com a letra E. Se começar com a letra E, tem que terminar com U, né? Ó, começam e terminam por vogal. Então, ó, no início vai ficar parado aqui uma das duas possibilidades e uma, depois que for usada, sobra uma no final. Então, essas duas é aquela questão. Eu posso usar o U ou o E. Usando o U ou o E, quem sobrar vai ser usado aqui no final. Então, você pensa que tira as duas vogais na contagem, sobram o V, né, o F, o V, desculpa, o S e o T. Qualquer uma das 4, elas podem se misturar entre elas. Então, a permutação de 4. Então, aqui é 2, vezes permutação de 4, que é 4 fatorial, que dá 24, e aqui é 1. Resultado 48, letra B. Um trem de passageiros é constituído de uma locomotiva e 6 vagões distintos, sendo um deles restaurante. Sabendo que a locomotiva deve ir à frente e que o vagão restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva, o número de maneiras diferentes de montar a composição é... Então, observe aqui, ó. Aqui eu vou representar as casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? A locomotiva e 6 vagões. Então, nós temos 7 casinhas aqui para representar isso. Ok? Como pensar naquele exercício onde o 0 não pode ocupar a casa de maior valor absoluto? Então, pensa que o restaurante é o valor 0, ele nunca pode vir na casa de maior valor absoluto, mas depois ele pode vir, né? Então, observe. Ou seja, pensar que o restaurante é este caso, só não pode vir perto da locomotiva. Então, esse 1 azul, nós estamos representando que é a própria locomotiva. E depois, em vermelho, serão 6 vagões. Observe que aqui, dos 6 vagões, eu não posso usar o restaurante. Então, por isso que ficou só 5. Dos 6 vagões, um é o restaurante. Ele nunca pode vir aqui, ó, do lado da locomotiva. Então, ó, eu só posso usar 5. Mas agora, o restaurante pode vir em qualquer uma dessas casas aqui, ó. Então, ó,
Dos vagões, 5, eu posso usar um deles. Depois, vão sobrar 4 vagões mais o do restaurante. Então, sobram 5 possibilidades que você pode distribuir de qualquer jeito aqui, ó. Usando uma das 5, depois é 4, 3, 2, 1. Então, azul, vermelho, repetindo, é a locomotiva. 5, os vagões, exceto o restaurante. E aqui volta de novo 5, os 4 vagões mais o restaurante, que podem ser distribuídos aqui. O restaurante agora pode aparecer em qualquer lugar aqui, tá? Entre os outros vagões. Então, nós temos 5, 4, 3, 2, 1, multiplicando tudo dá 600, letra D. Ok? 12. Dentre 6 números positivos e 6 negativos, de quantos modos podemos escolher 4 números cujo produto seja positivo? Então, lembra aqui, ó, letra A primeiro, fazer em 2 partes. Combinando 4 positivos multiplicados dá sempre positivo. Lembrando que mais com mais dá mais, com mais dá mais, com mais dá mais. Então, ó, os positivos, se todos forem positivos, sempre dá positivo, ok? Então, ó, dos 6 números positivos, se eu pegar 4, sempre o resultado é positivo. Então, a combinação de 6 tomados 4 a 4, resolvendo a fórmula, nós teremos o resultado de 15. Combinando 4 negativos. Os negativos, a condição do negativo é o seguinte: os negativos só serão resultados positivos se formarem grupos pares. Os números negativos, se formarem números ímpares, eles serão negativos. Então, ó, os negativos multiplicados também dá positivo. Então, se eu pegar 6 números, no grupo de 6 números negativos, se forem 4 negativos, 4 negativos dá menos com menos, dá mais. Mais com menos dá menos com menos dá mais. Então, os negativos sempre formando números pares, o resultado sempre é positivo. Então, de novo, ó, o mesmo resultado de cima dá 15. Ou seja, pegando 4 positivos, uma combinação tem 15, pegando 4 negativos, for fazendo a combinação entre eles, 15, então dá 30. Agora, a única opção para escolher positivos e negativos num total de 4, você misturando, certo? Você misturando números positivos com números negativos, é aquele caso que eu falei. Os números ímpares só poderão ser tomados pares. Então, se eu tenho 4 e eu quero misturar positivo com negativo, eu só posso ter a opção de pegar 2 positivos combinado com 2 negativos, tá? Porque serão 2 positivos. Os positivos não teremos problema, serão sempre positivos. E 2 negativos, porque agora só pode ser números pares. Misturando positivo com negativo, então tem 6 positivos, 2 formando grupo, 6 negativos, 2 formando o grupo deles. Resolvendo esses daqui, aqui você vai multiplicar o resultado, né? Porque as possibilidades se multiplicam. Aqui eu estou formando todo mundo ao mesmo tempo. Misturando positivo com negativo, combinação aqui deu 15, aqui deu 15. Olha que o resultado é o mesmo aqui, tá vendo? Por quê? Lembra daquele caso, ó. Se esse grupo aqui é 4 e se esse grupo aqui é 2, ó, 4, mas esse 2 deu 6, o resultado deles são iguais. Então aqui é 15, só que aqui agora eu tenho que multiplicar. Aqui eu separei, né, porque eu fiz uma parte e depois outra. Agora aqui todo mundo misturando juntos, 15 vezes 15, 225. Letra A, 30. Letra B, 225. 255. Letra E. 13. Quantos anagramas tem a palavra e-sila? Em que as consoantes aparecem juntos e no começo. Então, ó, 1, 2, 3, né? Ó, são 5 letras, tá vendo aqui? Mas temos 2 consoantes, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras, consoantes, 1, 2, é o C e o L. 2 consoantes que devem aparecer no início, ok? Depois teremos as 3 casas a serem preenchidas. Logo, o cálculo é... Elas têm que aparecer juntas, então uma delas vai ser usada aqui na primeira casa, a outra na segunda. Então, se eu usar a letra C, sobra a letra L aqui. Então, quando eu coloco 2 vermelho, é porque no início eu posso ter opção para 2 possibilidades, que é o C ou L. Se eu escolher uma das duas, sobra só uma. E aqui são as vogais, E, I e A. Eu posso escolher qualquer uma das 3 vogais, escolhendo uma das 3 sobram 2, depois sobra uma.
Multiplicando, né? 2 vezes 1, 2, vezes 3, 6, vezes 2, 12, vezes 1, 12. 12, letra D. Ok? Então, nós vamos encerrar nossa aula. Agradeço. Bons estudos para todos aí. Veremos na próxima aula a continuação da revisão.